meus amores lindos, como é que vocês estão nessa semana? Fala pra mim. Bom, preparados para mais uma semaninha de videoaula de ciências, a melhor matéria do universo que os outros professores não nos escutem. Mas enfim, a gente vai hoje dar continuidade ao nosso capítulo 10. Lembra que eu falei com vocês na semana passada que a gente começou e ia partir ele ao meio, porque senão ia ficar muito extenso o nosso vídeo. Falamos de máquinas simples, porém um tipo só de máquinas simples, que eram as alavancas, certo? Nós diferimos, botou as alavancas falamos das alavancas interfixas, interresistentes, interpotentes, enfim, para que a gente utiliza essas máquinas simples? O que são essas máquinas simples, né? Nessa semana a gente vai falar sobre a segunda metade, os outros exemplos. Quais são os outros tipos de máquinas simples que existem? Que a gente também não se dá conta, que está lá no nosso dia a dia, com certeza vocês já viram, mas que a gente nem se dá conta direito, nem dá tanto valor assim a elas, né? Mas já vimos que elas têm que ser valorizadas. Lembra como é que era no passado? Bom, só um parênteses aqui, uma observação. Mais uma vez estou aqui tentando gravar de dia, porém hoje estamos num dia chuvoso e eu acho que os cachorrinhos, eles resolveram ficar na chuva, felizes da vida, e latir a beça. Então tem bastante latido aí no fundo. Peço que tentem ignorar, porque a tia Lívia aqui não sabe editar esse tipo de coisa. Mas estou aqui tentando aproveitar a nossa luz do dia, apesar de hoje estar meio nublado, né? Tá aí essas nuvenzinhas atrapalhando a nossa luz maravilhosa, mas enfim, a gente continua aqui, tá? Então vamos comigo aqui para os exemplos, para os outros tipos, na verdade, de máquinas simples. Primeira delas que a gente vai ver hoje são as roldanas ou polias, galera. O que as roldanas ou... Na verdade, o que são, né? Olha aqui, ó. Tenho certeza que vocês já viram isso. Roldanas e polias, gente. Sabe um exemplo? Um varal de teto. Não sei se é na casa de alguém aí tem aquele varal, né, de pendurar roupa depois que sai da máquina de lavar, que a gente puxa uma cordinha e ele fica assim no alto. Ali, o sistema ali presente é de roldanas, é de polias, tá certo? Você faz uma força para baixo para levantar um objeto, não é verdade? E é exatamente isso que as roldanas e polias vão fazer. Elas vão mudar a direção e o sentido da força. Bom, eu quero fazer um objeto levantar, não é isso? No caso desse varal, ele não está levantando. Só que eu estou fazendo uma força de baixo para cima para poder levantar esse meu varal? Não, a minha força está sendo para baixo. Porque lembra que eu falei que é mais fácil a gente fazer uma força para baixo? Tá? As roldanas e as polias fazem isso. Elas simplesmente mudam a direção e o sentido. Mas calma, simplesmente ficou esquisito, porque tem dois tipos de roldanas e polias e uma delas vai facilitar ainda mais. Ela vai diminuir a força que vai ter que ser aplicada. Vamos ver aqui, olha só. A gente tem esses dois tipos de polias que a gente chama de polia fixa e de polia móvel. A polia fixa só tem uma bolinha dessas, uma poliazinha, uma rodana que fica fixa lá no teto ou na parede, depende, né, de onde ele esteja instalado. Esse localzinho onde ela se fixa na parede é chamada de mancal, tá bom? Mas enfim, isso aqui não é muito importante não. O mais importante é a gente entender o sentido disso, para que ele funciona, tá? Então a polia fixa, ela só vai mudar a direção e o sentido da força. Mas a força que eu vou aplicar ali, né, a quantidade, a intensidade da força é a mesma que a força-peso. Ou seja, é a mesma força que aquele pezinho tem, tá bom? A mesma quantidade de força. Então eu só estou mudando a direção e o sentido. Caramba, se aquele objeto que eu quero fazer com que levante tenha 50 quilos, a força que eu vou fazer é 50 quilogramas força. Ou, a gente vai ver nos exemplos lá na frente, pessoal, que em física a gente utiliza uma unidade de medida chamada Newton para força. A gente pode usar os dois. Nós aprendemos na aula passada a unidade quilograma-força, tá? Mas, se aparecer em algum exemplo aí na vida de vocês com um Nzinho de Newton, está correto. Também é uma unidade de medida de força.
Tudo bem? Mas entenderam então como é que funciona uma roldana fixa? Ela vai só mudar a direção e o sentido. Ah, mas isso não é nada. É sim, já ajuda pra caramba. Mais uma vez, lembra que eu falei que é mais fácil fazer uma força para baixo? Então já ajuda. Imagina você levantar um varal de roupa, cheio de roupa pesada que acabou de sair da máquina. Tudo ali meio molhadinha. Imagina. Não é mole não, não é fácil não. Então essas roldanas fixas, elas têm essa finalidade. Já as roldanas ou polias móveis, elas são constituídas por mais de uma roldana, tá? Aqui nesse exemplozinho aqui, a gente vai mostrar como que essas polias móveis, além de mudar a direção e o sentido, porque elas também fazem isso. Olha aqui, eu tô querendo subir esse objeto, mas a minha força tá sendo para baixo. Mudei a direção e o sentido, tá? Mas além disso, ela consegue diminuir a intensidade da força, tá? A cada roldanazinha móvel que eu tenho no meu sistema, eu divido essa força pela metade, tá bom? Calma, não precisa se assustar agora, a gente não vai fazer continha de roldana móvel, porque existe, mas isso vocês vão ver lá na frente, deixa isso para depois. Por enquanto a gente não faz conta de roldana móvel não, a gente só precisa entender a diferença da fixa para móvel. A móvel, além então de alterar a direção e o sentido da força, ela diminui a intensidade também, fica mais levinho, tá certo? Então é isso daí. Depois, nós temos um outro tipo, exemplo de máquinas simples, que é o plano inclinado. Ai, plano inclinado é uma máquina simples, direção. Produção, olha pra mim. Gente, hoje eu tô com produção, tá? Hoje eu não estou sozinha. A cara dela. Enfim, então, máquina simples também é um plano inclinado? Sim, pessoal. Essas rampinhas que a gente vê hoje foi uma invenção do passado também, que facilitou pra caramba o serviço da galera. Imagina elas terem que carregar um peso e, sei lá, subir degrau, né? Subir de um nível para outro. Já repararam que quando tem uma rampa de acesso, em qualquer lugar que a gente vê por aí, não é mais fácil? A intensidade de força aplicada para a gente subir, para a gente elevar um corpo numa rampa é bem menor. Eu botei aqui, olha, os exemplos. Imagina aqui, ó, nesses caminhões de mudança, por exemplo. Tem uns que tem essas rampinhas aqui, né? Outros não. Vocês imaginam, pensa comigo, o que é mais fácil? O cara pegar lá, às vezes, um saco de cimento, ele tá com um carrinho de mão, porque é móvel, mas vamos pensar num saco de cimento mesmo, né? É mais fácil ele pegar um saco de cimento aqui, ó, levantar e pum, jogar pra lá. Olha a força que ele vai fazer, hein? Ele vai pegar aquele saco de cimento pesado pra caramba, levantar e jogar pra dentro do caminhão. Ou é mais fácil ele fazer isso aqui, gente? Botar uma rampinha ali, não? E subir ali com o carrinho, muito mais fácil. Imagina uma pessoa com cadeira de rodas. Como é que uma pessoa de cadeira de rodas vai subir num local, vai chegar num restaurante, seja lá onde for, se tiver só escada, se tiver degrau? Imagina a força, por exemplo, que alguém deveria fazer para poder pegar aquela pessoa na cadeira de roda, subir para poder ultrapassar aqueles degraus. Agora, se tem uma rampa de acesso, a força que a gente vai fazer para ajudar esse cadeirante é muito menor. Percebem isso? Então, um plano inclinado, sim, é uma máquina simples. Olha, permite que grandes objetos sejam erguidos com um menor esforço, tá? Então, aqui, como eu coloquei um exemplo de rampa de acesso mesmo, aqui, ó, nos caminhões, as estradas. As estradas também. Gente, agora vem uma outra coisa que é importante na máquina, nesse exemplo de máquina simples, que é o seguinte. Vocês já repararam quando vocês têm que subir uma ladeira muito íngreme? O que é muito íngreme? Com um ângulo aqui, ó, assim, ó, grandão, quase que vertical. Sobe uma ladeira íngreme pra caramba. É fácil? É moleza? Ih, professora, eu vou correndo. Eu vou aqui, ó, dou um tiro, chego lá correndo. Mas é fácil fazer isso? A gente se esforça muito mais para poder subir numa ladeira íngreme. Agora, quando é uma ladeira assim, ó, piquitita, com um ângulo aqui, piquitito,
não é mais fácil de subir? O esforço é menor. Então, o ângulo dessas rampas, desses planos inclinados, vão interferir, vão não, né? Vai, o ângulo vai. Ai, gente, muito burra. O ângulo vai interferir no esforço que a gente vai fazer para subir, para erguer esse objeto, ou a gente mesmo erguer o nosso corpo, né? Fazer aquele percurso. Por isso que muitas das vezes aqui em estradas, gente, nessas serras assim, né, por exemplo, tem muita curva, ou seja, é um percurso maior, porém com um ângulo menor. Tudo bem? A energia gasta, gente, no final, imagina, eu tenho que chegar daqui até aqui, tudo bem? Eu tenho que chegar daqui até aqui. Eu tenho duas opções de trajeto. Ou eu faço esse trajeto aqui mesmo, que eu ando mais, porém os ângulos são pequenininhos, os ângulozinhos dessas rampas são pequenininhos. Ou a minha outra opção é chegar lá em cima com uma rampa reta aqui, direta, só que o ângulo vai ser maior. Perceberam aqui comigo? Na primeira opção, que é um ângulo menorzinho, porém eu tenho um espaço maior para andar, uma distância maior para andar, tá certo? A força que eu vou usar para subir vai ser menor do que a força que eu vou usar para subir se eu for uma rampa reta. Porém, uma coisa que eu gosto de deixar importante desde agora, eu sei, vocês estão no 7º ano, mas vocês já podem saber. Porém, a energia gasta no final das contas é a mesma. Tudo bem? Você se cansou ali no final, né? Porque aqui é um ângulo menor, mas você anda mais. O outro é um ângulo maior, mas você anda menos. A energia no final das contas é a mesma. O que muda é a intensidade da força que você vai usar nesses dois percursos. Nesse percurso de ângulo menor, a intensidade da força vai ser menor. Você vai ter menos esforço, tá bom? Você vai subir com mais tranquilidade. Lembra dos exemplos do nosso dia a dia, pessoal, tá? É mais fácil você subir uma rampinha pouco íngreme do que muito íngreme. Tudo bem? Show de bola? Foi até aqui? Parafuso. Ah, não, professor, peraí. É muita viagem. Tu falar pra mim que parafuso é um exemplo de plano inclinado, cara. Gente, lembra que eu falei na aula passada? A aula de máquinas simples é pra ter mente aberta. É pra galera que tem mente aberta. Abre a sua mente. Tá bom? Porque os exemplos que a gente tem no dia a dia são bem doidos, são bem abstratos, mas são reais, são baseados neste princípio. O parafuso, gente, vocês já viram que eles têm mesmo essas voltinhas aqui nele, né? Enfim, isso aqui, olha, nada mais é do que um plano inclinado, tudo bem? Por quê? Facilita mesmo na hora da gente perfurar lá a parede, perfurar a madeira, ao invés de ser pum, uma pancada ali só. Desse jeito eu estou diminuindo a força por conta desses planinhos aqui inclinados que tem. Tudo bem? Olha aqui, ó, o meu esforço vai ser menor. Tá bom? Abre a mente, meus amores. Deixa a mente aberta. Se deixa levar nessa aula aqui. Show? Outro exemplo que a gente tem. Ah, não, mentira. Esse aqui foi legal. Eu coloquei exemplos de máquinas simples na história, como que era lá antigamente. Vocês já viram provavelmente esse monjolo aqui, olha, em filmes de época, né? Esse sistema que é uma alavanca. Nós estudamos, nem sei mais o que eu falei. Nós estudamos na aula passada, né, de alavancas. É um sistema de alavanca, olha que legal, né? Que aqui tem uma força sendo aplicada, que é a água aqui escorrendo para poder moer grão, gente. E aí aqui esvazia. Quando ela enche, pesa pra caramba, cai. Quando chega aqui, ela vira água e sai. Por isso que ela fica levinha de novo e levanta. E esse movimento, olha, bate os grãos que tem aqui. Muito legal, gente. Esse sistema é bem interessante. É um exemplo de alavanca, olha, lá no passado, tá? Depois, olha, exemplos dos poços, gente. Olha lá.
lá no poço, aqui é o que, pessoal? Lembra, isso aqui também tem muito em filme de época, na verdade existe até hoje. Se você for lá pro interiorzão mesmo do país, você vai ver muitas pessoas ainda pegando água em poço, assim, olha. E aqui, ó, falou aí, eu ouvi, roldana, lembra? Ou polia, ok? Nesse caso é uma roldana ou polia fixa, só tem uma bolinha daquela ali. Poxa, mas está facilitando, tá lá, olha, estou fazendo um esforço para baixo, uma força para baixo para erguer um objeto, tá? Olha aqui, uma rampa, um plano inclinado. Acredita-se que isso daqui foi essas máquinas simples ajudaram muito na época da construção das pirâmides do Egito, pessoal. Vocês depois, não sei em que época... Ih, gente, história eu não sei nada, tá? Eu não sei em que momento da história aí que vocês estudam essa época aqui, a galera do Egito. Quando a professora de história for trabalhar isso daqui com vocês, lembra dessa nossa aula que eles tiveram algum artifíciozinho para facilitar o serviço. Olha que belezura que são as pirâmides hoje, né? Vocês acham que foi moleza? Foi não, né? Vai deixar. Deixa pra esse papo aí com a galera do pessoal de história. E aqui já é algo mais atual, já é um guindaste onde a gente utiliza vários tipos. A gente tem a roda, que roda é uma máquina simples, tá bom? A gente tem aqui um sistema de alavanca, sim, isso aqui é uma alavanca, aqui tá o meu ponto fixo. Aqui, olha, é a barra que se move. Aqui tem 300 milhões de polias e roldanas que vão ajudar a erguer aqui os objetos, tá? Então esses guindastes aqui é uma junção de várias máquinas simples que a gente estudou. Isso é o que a gente vê mais na atualidade, beleza? Lindezas da minha vida. Agora a gente vai entrar num outro numa outra partezinha da física. Ai, meu Deus, a física. Vocês estão vendo que tá moleza, fala sério, tá moleza. Que é trabalho. Gente, quando a gente estudou força, eu falei pra vocês o que era força. Pra poder mover um objeto, alguma coisa do tipo, quando eu chego aqui, ó, e empurro uma caixa, como tá aqui, e causo um deslocamento, ou seja, eu estou aplicando uma força e essa força é resultante de um deslocamento. Eu chamo isso na física de trabalho. Eu realizei trabalho. Não é assim aquela coisa de a gente fala no dia a dia. Olha, eu vou te falar, hein? Que trabalhoso fazer aquele negócio ali, fazer aquele trabalhinho mesmo ali da escola, ou fazer alguma coisa dentro da sua casa. Eu falei, ai, olha, trabalhei muito hoje, tô cansado, né? É diferente. O conceito de trabalho em física está relacionado à quantidade de força que eu aplico num objeto para fazer o seu deslocamento, para fazer com que ele se mova, ele saia de um local para outro. Aí sim eu digo que eu realizei trabalho, eu trabalhei. Agora, professora, mas e quando é o caso de fazer isso aqui, ó? Vamos supor, porque nessa nossa visãozinha aqui, vocês só olham a minha cara e esse painelzinho aqui atrás, né? Então eu vou ter que fazer exemplo com ele mesmo. Imagina aqui que eu aplico uma força sobre isso daqui. Eu estou aplicando uma força, tá, gente? Mas ele está se deslocando? Ele está indo para trás? Ele está movendo? Está saindo do lugar? Não, né? Mesmo aplicando uma força. É a mesma coisa quando você vai lá e faz uma força contra a parede. Você está fazendo aquela força, mas a parede está se deslocando? Não. Então, se não se desloca, eu não tenho trabalho. Eu não realizei trabalho. Eu só falo que eu realizei trabalho em física quando eu aplico uma força e esse objeto se desloca. Tudo bem? Por isso que a formulazinha matemática que a gente usa é exatamente essa. Trabalho, essa letrinha aqui, gente, é uma letrinha chamada de tal. Tudo bem? Ela é diferentinha assim mesmo, é a letra que a gente usa para símbolo, para a sigla, né, de trabalho. Então, trabalho é igual a força que eu estou aplicando vezes o deslocamento. Quanto que eu desloquei aquele objeto? Poxa, eu estou empurrando, caraca, eu preciso empurrar aqui a minha cadeira daqui até na outra parede. Vou ter que fazer uma força. Tá. Só que quanto que eu estou deslocando ele? Eu desloquei ele o quê? 50 centímetros.
Tudo bem? O meu trabalho vai ser, olha aqui, segue comigo o exemplo. Tô aqui, eu tô aplicando uma força numa cadeira e ela precisa chegar até a parede ali e tem 50 centímetros. Tudo bem? Realizei um tipo de trabalho, um valorzinho. Agora, se eu falo que eu tenho que fazer essa força, só que eu tenho que deslocar 1 metro, tem que chegar lá na outra parede, o trabalho vai ser maior ou menor? Maior, né? Se o deslocamento é maior, se eu tenho que deslocar esse objeto por um espaço maior, o meu trabalho vai ser maior também, vai ser mais trabalhoso. Tudo bem? A unidade de medida que a gente utiliza para trabalho, gente, é chamado de joule, tá? Chamado aqui, ó, quando a gente bota a letrinha J. Tudo bem até aqui? Esse deslocamento, pessoal, ele pode ser também em qualquer direção, tá bom? Aqui eu botei um exemplo na horizontal e aqui eu botei um exemplo na vertical. Ele não está pegando um objeto e levantando ele, mas isso aqui não tem uma distância. Às vezes ele subiu aquilo ali por 1 metro também, 1,5 metro, sei lá, teve uma distância. Ele saiu lá do zero e foi para 1,5 metro. Isso também é realizar trabalho. Ele aplicou uma força e deslocou esse objeto. Tudo bem até aqui? E agora, por último, com uma outra partezinha da física que a gente vai ver é a potência. A potência, gente, nada mais é do que a quantidade que eu faço ali, né, daquele trabalho, só que no intervalo de tempo. Imagina o seguinte, lembra aquele cara lá que estava levantando um peso? Aqui na parte anterior, levantou o peso. Tudo bem? Imagina, ele está realizando o trabalho, não tá? Ele está aplicando uma força e deslocando um objeto de um ponto para outro. Beleza. Só que imagina que num lado tem... será que eles conhecem a tal de Graciane Barbosa? Que é aquela mulher saradona assim, ó, toda musculosa. Não sei se vocês conhecem, mas pensa então numa pessoa musculosa, forte a pampa, que concorre, faz competição aí desses negócios de força pra caramba. E eu? Pensa em mim. Olha os meus músculos aqui embaixo, tá? Eles nem sobem, gente, de tão fracote, fica aqui embaixo. Enfim, pensa nesse cara ou nessa mulher forte pra caramba e eu do lado. E a gente vai realizar esse mesmo trabalho. A gente vai pegar esse mesmo objeto e a gente vai erguer esse objeto. Estamos fazendo um trabalho em física, né? Só que aí, meu amor, esse cara ou essa mulher saradona, forte pra caramba, ela vai pegar aquele peso e fazer assim, ups! Em 2 segundos ela levanta. Pegou o negócio e pum! Em 2 segundos o negócio tá aqui em cima. Aí vem a Lívia, forte a pampa. Olha isso aqui. Forte pra caramba. Eu falei, não, vou fazer a mesma coisa. E eu pego aquele negócio e fico lá, ó. Ai, quase quebro meu braço, quase quebro minha perna aí. Levantei. Só que pra fazer isso, eu demorei 2 minutos. Já fiquei cansada aqui só de pensar. Mas aí eu demorei 2 minutos. O que eu estou querendo dizer? Que esta pessoa que levantou em 2 segundos aquele objeto, ela é mais potente do que eu. É, meu amor. Ela tem uma potência maior do que a minha. Porque ela realizou um trabalho num intervalo de tempo muito menor do que o meu. Eu sou, ó, muito menos potente do que ela. Potência, então, em física, é isso. É definida como a rapidez que eu executo um trabalho. Tudo bem? Entendeu aí? Então, na potência, eu levo em consideração o tempo que eu estou realizando aquele trabalho. Quanto mais rápido for, mais potente é aquilo ali. E isso, gente, se vale também para os aparelhos aí que a gente tem eletrônicos, tá bom? Mas calma, que isso a gente também vai ver melhor em outros momentos da vida, nessa caminhada aí na ciência linda e maravilhosa. O importante é que eu quero que vocês entendam isso, tá? Que a potência, então, a fórmula matemática para isso vai ser potência igual ao trabalho, lembra que a siglazinha é esse tal, ao trabalho dividido pelo tempo.
tá? Alguns lugares vai aparecer, ao invés de aqui ser trabalho, como energia. Nada mais é do que isso. Lembra que eu falei que a energia gasta, é o quanto que eu apliquei de força ali para deslocar? É a mesma coisa, tá? Então, potência é a energia sobre o tempo. Ou potência é o trabalho sobre o tempo. Ok? E aí, obviamente, vai ter uma unidade de medida para isso também, tá? A unidade de medida para isso vai ser watt, que a gente bota com a letra W, tá? Que é a mesma coisa que joule. Lembra que trabalho é joule? Olha aqui, ó. Trabalho, a unidade de trabalho é joule, ok? Vai ser joule por segundo, que o tempo está em segundo. A nossa unidade de medida, então, para potência vai ser essa letrinha W aí, que é watt. Tá bom? Aqui, ó. Botei um exemplo. Imagina esse Minion aqui levantando esse peso e esse aqui. No caso, este sou eu e esta é a Graciane Barbosa, no caso. Tá bom? Então, esse cara aqui, a potência dele vai ser muito melhor. Foi? Entendido? É isso. Tudo bem? A gente fica por aqui. Agora, eu não sei aqui, produção, por gentileza, você me ajuda se eu faço um... Ih, não. Então, a gente para por aqui. A gente para por aqui mesmo. E pra vocês não ficarem cansados. E a gente vai pro novo videozinho aí de correção de exercícios. Assistam! Eu estou reparando que muita gente não está assistindo ao vídeo de correção de exercício. É para assistir, porque ali você tira dúvida também na prática, viu? E às vezes eu trago o exemplo fora do livro de vocês e deixo os exercícios do livro pra gente corrigir lá na nossa transmissão ao vivo, tá bom? Então não deixem de assistir. Um beijo para todos, meus amores. Tchau, tchau.